Se só vai a Deus quem Ele quer, então para que serve a nossa oração? Será que é para tocar o coração de Deus e comovê-lo? Ou simplesmente para a gente se confortar com a decisão que já foi pré-determinada? Essa foi a segunda pergunta que me foi feita e eu gostaria de respondê-la agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Movimento Conversa Cristã. E a pergunta que me fizeram, a segunda pergunta é essa: só vai a Cristo aquele que o Pai enviar? Isso demonstra a eleição do Altíssimo. O orar por alguém comove o coração de Deus para esta eleição? Se não, o orar trata-se apenas de um consolo para a nossa alma? Pois bem, vamos para a resposta dessa pergunta, mas antes, eu gostaria de destacar 2 pontos aqui nesta pergunta. Primeiro, só vai ao Pai aquele que Deus o enviar. Quem me fez essa pergunta provavelmente já deve ter ouvido este assunto. E esta frase não é da pessoa que perguntou. Essa é uma frase de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo de número 6. Vejamos só o que Jesus vai falar em João no capítulo 6. Essa é a passagem quando Jesus ele vai lá multiplicar os pães. A multidão vê, no outro dia estão lá do outro lado, procuram por Cristo. E agora que Jesus multiplicou os pães, ele vai pregar esses homens e ele anuncia que ele é o pão da vida. Ok? Então vamos ver que o que Jesus está falando quando ele está pregando. João capítulo 6, eu gostaria de destacar alguns versículos. Versículo 43, olha só o que Jesus diz. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Notem, ninguém virá a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Em outra tradução está escrito assim: se o Pai que me enviou não o trouxer, ou seja, ninguém vai a Cristo se o Pai não atrair, não tomar. Aí a gente vê essa afirmação de Cristo. Jesus ele vai continuar pregando, vai pregar, falando, e as pessoas elas começam a dar uma crítica. Versículo 60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Eles ainda não estavam mais gostando tanto da palavra de Cristo, da pregação de Cristo. E aí, Jesus ele vai dizer, vejam bem, versículo 65, ele prosseguiu. Olha o que Jesus diz: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Em outra tradução, a não ser que por Deus lhes fora concedido. Se Deus não conceder, se Deus não der esta graça, a pessoa não pode ir a Cristo. Então o primeiro ponto, realmente, só vai a Cristo aquele que o Pai trouxer. E aí, você mesmo é testemunha disso. Você que está na igreja, você que já levantou suas mãos, você que já aceitou a Jesus, você só aceitou a Cristo porque primeiro o Espírito Santo lhe convenceu que você é pecador. Foi Ele que te comoveu. Foi Ele que chegou em você e pregou o Evangelho. E porque Ele conversou com você, porque Ele se chegou a você, que você, arrependido dos seus pecados, pode aceitar a Cristo. Não foi uma escolha sua. Não é uma escolha nossa. Não é a gente que para, pensa e fala: não, eu vou aceitar e ver no que dá. Não. É Deus quem chega em nós, nos mostra o seu amor. Ele se revela a nós e Ele nos chama. Ok? Segundo ponto, quando a pergunta na segunda parte fala assim, se a oração ela comove a Deus para uma eleição. É como se Deus fosse eleger a pessoa depois que a gente ora, ou com o passar do tempo, o passar dos anos, de acordo com a conduta de vida da pessoa. Vamos ver o que a Bíblia fala. 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, inclusive, foi o versículo que eu li quando eu estava pregando. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Está escrito aqui: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Efésios, no seu capítulo de número 1, versículo de número 4, está escrito assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Inclusive, quando eu vi esse versículo, foi um dos motivos do tema da mensagem, né? Eleito para uma vida santa. Por quê? Por que ele fez
fez isso para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, ele já nos elegeu para a santificação. E veja, ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. E o segundo ponto é esse: a eleição, ela vem antes da criação do mundo, ok? Pois bem, então para que serve a oração? Vamos, então, já que Deus já nos elegeu antes da criação do mundo, já que ele nos trouxe até aqui, então para que vai servir a nossa oração, ou até mesmo a gente pode falar a nossa pregação, quando a gente pensa na obra do evangelismo, ou da evangelização? Então, primeiro ponto muito importante que eu gostaria de destacar: a oração, ela não serve para mudar Deus. A oração, ela serve para nos mudar. Nós é quem somos transformados pelo poder da oração, e não Deus. Veja bem, quando nós nos dispomos a orar, é porque Deus já está agindo em nós, ele já está nos quebrantando para assim ele fazer a sua obra. Muitas vezes a gente ora ou a gente prega e a gente vê que a alma se salvou, ou que Deus de algum modo operou e alguma vida foi salva. E às vezes a gente, olhando com os olhos humanos, aparenta que fomos nós que, ao orar ou a pregar, moveu o coração de Deus para que aquilo acontecesse. Mas é o contrário. Primeiro, Deus já estava agindo em nós para que nós orássemos, para que nós pregássemos. Este canal, este vídeo que você está assistindo, é um meio que Deus está usando para que você se desperte a essa pregação. Como assim? Mas por que isso? E essa é o segundo ponto da resposta. Deus ali age em nós para que a gente passe a orar, para que a gente passe a pregar. Ou seja, a oração, ela já é um sinal de que Deus já agiu em nossas vidas. Não que nós estamos orando que Deus está mudando, mas que antes Deus já está agindo em nossas vidas, nos mudando, nos quebrantando, nos levando para o centro da vontade de Deus para fazermos a obra de Deus. O segundo ponto a destacar é que o meio que Deus vai usar para atrair os eleitos, a forma com que Deus usa, é justamente a nossa pregação. Foi esse o meio que Deus determinou que fosse usado. Deus, ele não vai fazer simplesmente mudar a cabeça da pessoa, implantar um chip e a pessoa vai aceitar sem que precisasse de nós pregarmos. Não, ele usa a sua pregação, ele usa a sua oração. Ele quer que nós passemos a orar, passemos a pregar, para que ele possa operar. É através da nossa pregação e oração que Deus vai fazer a sua obra. E por que é tão importante termos consciência de que as pessoas, elas vão ser eleitas por Cristo? Porque a gente precisa saber que é essa obra de Deus. Porque se a gente achar que vai ser a nossa oração, que vai ser o nosso comprometimento, que vai ser a minha obra ou a minha pregação, que vai ser a minha santificação, que é uma obra direta minha para salvar alguém, eu vou ter comigo que sou eu quem estou salvando uma pessoa. E eu vou introduzir naquela pessoa as minhas convicções, eu vou querer introduzir naquelas pessoas as minhas respostas, os meus argumentos para tentar trazer aquela pessoa para Cristo. Eu posso, ao invés de estar ganhando ela para Cristo, eu simplesmente estar afastando ela de Cristo. Tem momentos que a gente quer trabalhar com as nossas mãos. Deus quer salvar familiares, Deus quer salvar vizinho, Deus quer salvar amigos, Deus quer fazer sua obra. Mas muitas vezes nós estamos botando a nossa mão na frente. Nós estamos botando o nosso ego, o nosso eu, sabe? Os nossos argumentos à frente de Deus. E nós impedimos Deus de trabalhar, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai dar a glória que pertence a Ele e dar a nós, dar a você. Por isso, precisamos entender que quem salva é Cristo. Quem ganha a alma é o Espírito Santo. Então, quando passarmos a orar por alguém, ou quando formos pregar, temos que ter ciência de que quem está fazendo aquela obra não sou eu, mas é Cristo que faz em mim. Temos que entender que ao eu chegar em uma pessoa para pregar, para evangelizar, para orar, para fazer alguma coisa, é Deus quem está fazendo. Entenda, se você está orando por alguém, se você está pregando, se você está fazendo alguma coisa, Deus tem algum propósito. Esta pergunta, por que eu vou orar? Provavelmente a pessoa está querendo orar por alguém, já está com esse desejo. É porque Deus tem propósito. Então entenda, em primeiro lugar, é Deus quem está fazendo. Deus, se o Senhor me trouxe aqui para pregar, se o Senhor me trouxe aqui para orar, então Deus, opere de acordo com a sua vontade. Que seja o seu poder, que seja as tuas palavras, que seja o teu Espírito Santo e não os meus argumentos. Nós temos que entender que não somos nós que ganhamos almas, mas Deus. Amém? Essa foi a resposta para essa pergunta.
pergunta. E a próxima pergunta, ela é uma pergunta muito boa. Ela vai perguntar sobre livre-arbítrio ou predestinação. Temos o livre-arbítrio ou somos predestinados? E a resposta para esta pergunta vai ser no próximo vídeo. E eu espero você. Até lá. Fique com Deus.